Olá, minhas musas co-criadoras, bem-vindas a mais um episódio do Manifesting with Ali. E esse muito especial, tô gravando aqui da Grécia, que, nossa, tá sendo um sonho realizado na minha vida. A gente tem viajado muito, né, nesses últimos 4 anos, mas a Grécia tava, assim, no fundo do meu coração mesmo, porque foi uma das primeiras viagens, assim, que eu acompanhei, assim, na época das blogueiras viajando pra cá, e foi bem na época que eu conheci a lei da atração, então é uma viagem que representa, assim, tipo, cara, o negócio funciona mesmo e a gente tem que ser paciente com os nossos, para esperar os nossos sonhos acontecerem também. Então tá sendo um episódio muito especial. E eu vou falar, eu tava aqui, né, ontem a gente tava vendo o pôr do sol, e aí eu tava me lembrando, assim, dos tempos difíceis, sabe? De quando nem tudo era esse pôr do sol aqui na Grécia, enfim. E aí eu queria dividir com vocês um pouco do que, mesmo quando a gente está criando conscientemente, né, dias difíceis acontecem. E a gente precisa falar sobre isso com verdade, porque nós somos mulheres, né? Então, o nosso sistema é profundamente conectado com ciclos, sabe? Os nossos hormônios impactam diretamente como a gente pensa, como a gente sente, como a gente reage ao mundo. Tem dias, cara, que a gente tá o quê? Radiante, criativa, pronta pra tudo. E tem dia que o nosso corpo pede mesmo recolhimento, silêncio, descanso. E aí o que a gente faz? Tudo ao contrário, né? Porque a gente acha que a vida não pode parar, que a gente tem que produzir, que a gente tem que fazer, que a gente tem que acontecer o tempo todo, porque senão a gente não vai conseguir realizar os nossos sonhos. Só que a verdade é que respeitar esses ciclos não é fraqueza, é sabedoria biológica e espiritual. Negar esse fluxo é se desconectar da nossa natureza. Por isso, o tema de hoje é um convite para a gente olhar para os dias difíceis com compaixão e leveza, reconhecendo que até eles fazem parte do nosso processo de cocriação consciente. Os dias difíceis acontecem. Eles não significam que você está fora de alinhamento, que está vibrando errado ou que atraiu algo negativo para sua vida. Significa apenas que você é humana e está em processo. Estar em processo, né, na verdade, é parte da jornada espiritual. Não existe luz sem sombra, e negar os momentos desafiadores não te aproxima da sua essência, pelo contrário, te afasta. A leveza começa no momento em que você reconhece com honestidade o que você está sentindo, sem se julgar por isso, sabe? Tá triste, tá cansada, tá com angústia, tá com vontade de sumir por um instante? Cara, dá um nome, dá espaço para isso, dá o colo para isso. Porque só quando a gente permite sentir é que a gente começa a liberar. Como diz uma frase que me acompanha há tempos e que eu acho que eu já falei aqui, já falei no Instagram, aquilo que você resiste persiste e aquilo que você aceita se transforma. Então, durante muito tempo, eu achava que leveza era fingir que estava tudo bem, até que em algum momento ficava mesmo. Eu resolvia tudo dentro da minha cabeça, por dentro, mas sempre sorrindo por fora. Essa foi a maneira que eu cresci, sabe? Eu literalmente aprendi isso sozinha quando eu era criança. Eu apanhei muito, sabe? Desde pequena, até a minha adolescência. E, cara, eu tinha muita vergonha disso. Eu tinha muita vergonha, muita vergonha. E o meu mecanismo de defesa era fingir. Era continuar a vida bem. Eu não falava sobre isso com ninguém. E aí eu fui levando isso a minha vida toda, até eu perceber que isso, na verdade, criava uma desconexão. E isso não é leveza. Leveza é um gesto de auto-amor silencioso, um cuidado sutil com a nossa alma. É aquele momento em que você respira fundo e diz: cara, hoje eu não dou conta, mas amanhã é um novo dia. É abrir espaço para sentir sem pressa de resolver. É desacelerar sem culpa. É olhar para si mesma com os olhos de quem olharia, sei lá, para uma criança cansada, para uma amiga chorando. Porque eu tenho certeza que você, se uma amiga te liga chorando, você larga tudo e vai lá acolher ela. E você não faz isso com você mesma.
Você não está se desconectando do universo quando você está sendo vulnerável. Pelo contrário, você está se conectando com o que é real. E o universo não responde à performance, ele responde à verdade. Ou seja, nesse processo, a sua dor é bem-vinda, o seu cansaço também, o seu silêncio, a sua pausa, as suas lágrimas, tudo isso é expressão legítima do seu ser em movimento. Mas tem uma chave que é importante aqui. Sentir, obviamente, é necessário, mas se afogar no sentimento não é se curar. A leveza também está em escolher não permanecer presa nessa dor, em não fazer nada, sabe? Tipo, se vitimizar, fazer dessa dor a sua morada, sabe? A leveza tá também em não alimentar pensamentos que só reforçam a escassez, a injustiça, a vitimização. Você pode viver o luto de um dia difícil, mas depois de sentir, você escolhe o que você vai construir a partir disso. Reclamar, murmurar, repetir mentalmente as mesmas histórias de dor, tudo isso só reforça o padrão que você quer liberar. É como mexer numa ferida sem deixar que ela cicatrize. Então, sim, cara, sinta tudo, acolha tudo, mas depois respira e se pergunta: o que eu posso escolher agora? Como eu posso honrar essa dor sem ser dominada por ela? O que essa experiência quer me ensinar, me revelar ou me redirecionar? É isso que transforma a dor em consciência. É assim que a gente ensina pra gente que até os dias difíceis podem ser leves. Quando eu cheguei aqui em San Diego, há 4 anos atrás, aqui não, né, que no caso eu tô na Grécia agora, mas quando eu cheguei em San Diego, há 4 anos atrás, eu tive um problema super sério no olho, sabe? A minha lente, eu usava lente de contato, né, e San Diego é muito, muito, muito seco, sabe? Tipo, não é úmido assim, igual o Rio. E aí a minha lente colou e eu simplesmente fiquei com uma nuvem no olho. Parecia que eu tinha uma nuvem, assim. Eu simplesmente não enxergava de um olho, sabe? Foram muitas idas ao médico, muitos colírios, enfim. Cara, foi um processo que durou mais ou menos, assim, 6 meses até curar. E, cara, eu dava aula o dia inteiro no computador. Eu trabalho com internet, né? Então eu fico muito tempo na rede social, trabalho no celular e simplesmente eu tinha uma nuvem no meu olho. Cara, olha, eu não consigo. Só de lembrar, assim, já me dá um aperto, assim, porque foi uma época bem difícil, mas que eu conscientemente escolhi viver com tranquilidade e leveza, porque eu sabia que isso também era importante para minha cura. Porque no fim não é sobre evitar a dor, sabe? É sobre o que você faz com ela. Então foi um momento da minha vida em que eu tava muito feliz porque eu tinha me mudado para o país que eu queria estar, com a pessoa que eu queria estar, num relacionamento maravilhoso. Mas aquele meu negócio no olho, cara, simplesmente foi... Sabe, eu não entendi, simplesmente era o meu corpo, eu acho que se adaptando a essa nova realidade, sabe? Eu subi de frequência, eu tava vivendo uma outra realidade, eu tava vivendo a realidade que eu queria, que eu tava sonhando, e aí o meu corpo começou mesmo a dar sinais de que, tipo, minha filha, é isso mesmo que você quer? Porque o nosso corpo fala com a gente, né? E a gente precisa entender. Então, em vez de me desesperar, em vez de reclamar, em vez de me vitimizar porque aquilo estava acontecendo, eu escolhi passar por esse período da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, sabe? E eu sei que foi isso que acelerou o meu processo de cura também. A verdade, a frequência da cocriação, ela não exige que você esteja feliz o tempo todo, tá? Ela só pede presença e honestidade. Quando você honra o que você sente, sem máscara, você continua cocriando. Mas agora, a partir de um lugar mais profundo, mais alinhado com a sua essência. Agora, eu quero compartilhar com você algumas práticas simples e reais mesmo, sabe? Que ajudam a trazer leveza nesses dias pesados, sem precisar esperar tudo se alinhar ou a dor passar completamente, sabe? E, claro, eu vou começar com a minha favorita, que é respirar conscientemente. Gente,
é real, porque quando você para, a gente respira sem a gente reparar, né? Eu tô aqui respirando, você tá aí me ouvindo respirando, provavelmente você tá, sei lá, dirigindo, não sei como é que você tá me ouvindo aqui agora, mas você tá respirando, mas você não tá consciente disso, né? E aí, isso tira a gente da presença, sabe? Porque, óbvio, se a gente ficasse todo o tempo pensando na nossa respiração, tipo, e se a gente fosse, na verdade, pensar em tudo que a gente faz, né? O nosso cérebro ia surtar, porque são muitas funções que ele faz sozinho, sem precisar ficar pensando o tempo todo. Então, a respiração, quando ela é consciente, ela te traz para o presente, para isso aqui agora, sabe? Então, pausa, 3 minutos. Só respira, coloca o seu relógio para despertar, literalmente, 3 minutos. E aí você deixa o ar te lembrar que você tá viva. E que esse momento, por mais difícil que seja, também vai passar. Quantas coisas difíceis você já passou na vida, sabe? E elas simplesmente passaram, sabe? Outra coisa importante, escrita emocional. Sem filtro, sem edição, só coloca no papel tudo que tá dentro de você. É como abrir as janelas de uma casa escura e deixar a luz entrar. Porque é uma cura na forma de palavras, sabe? Quando a gente fica martelando na nossa cabeça, né? As coisas, elas parecem muito maiores do que elas realmente são. Então, tira a emoção daquilo que você está sentindo, do seu problema, enfim. E coloca isso no papel. Porque ali você tá literalmente tirando da sua cabeça e deixando ir, sabe? Escrever literalmente emocional. Outra coisa, gesto sensorial de carinho. Cara, toma um banho morno, uma vela acesa, um chá quentinho, um óleo essencial, um toque suave no seu próprio rosto, sabe? Na hora que você tá passando o seu creme, que você tá fazendo a sua skincare, ou um creme no corpo, sabe? São pequenas âncoras que dizem pro seu corpo, eu tô aqui com você. E isso já é transformação. Cara, na hora que eu tô, tomando banho, eu fico me abraçando, além de ficar lá comemorando a minha água quente. Se você já me escuta aqui, você conhece o meu ritual de banho, porque eu sempre tomei banho gelado na minha vida, né? E os meus chuveiros não eram bons. E hoje em dia, cara, eu ligo aquela água, aquele chuveiro forte, quente. Eu fico, meu Deus, meu Deus, meu Deus, obrigada. E aí eu me abraço, sabe? Porque isso eu tô dizendo, cara, eu tô aqui com você. Eu tô aqui com você, sabe? E faz afirmação, sabe? Afirmação de compaixão. Fala com você com doçura. Tá tudo bem, não tá bem hoje. Eu me amo mesmo nos dias nublados. Eu me permito pausar sem culpa. Essas frases, elas não são mágica. Elas são reprogramação. A gente tem que reprogramar nossa mente. Esse podcast, o meu clubinho de cocriação, é para reprogramar o que a gente ficou programado esse tempo todo de vida, sabe? Reduz as suas exigências. Essa é a próxima dica que eu tenho para você, sabe? Quando você tá passando por uma fase ruim, não é o dia de dar conta de tudo. É sobre cuidar de você como prioridade. E, às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente se deixar respirar em paz. E, além de tudo isso, eu quero te convidar a se perguntar com honestidade. O que me faz bem de verdade? O que me traz alegria, mesmo em doses pequenas? O que eu posso fazer hoje por mim, agora, que devolve a minha leveza? Pode ser dançar uma música que você ama, pode ser caminhar descalça, pode ser rir de vídeos engraçados, de memes. Cara, se permita olhar para além do dia difícil. Quando você decide de verdade, algo muda no seu cérebro. A decisão ativa uma parte chamada córtex frontal, que é responsável pelo foco, pelo planejamento, pela ação alinhada. É como se você dissesse para o seu sistema, eu tô indo por aqui agora. Essa clareza, ela interrompe padrões automáticos, como pensamento repetitivo, reclamação ou hábitos destrutivos. Ao decidir, você literalmente cria uma nova trilha neural e o seu cérebro começa a reorganizar suas conexões para sustentar esse novo caminho. Não é só no seu cérebro, a decisão gera uma resposta bioquímica, ou seja, os seus níveis de dopamina aumentam, que é o neurotransmissor da motivação, o corpo libera energia, foco e vitalidade, e a sensação de paralisia começa a ceder.
É como se uma decisão acendesse uma luz interna e o corpo inteiro respondesse dizendo: agora eu sei para onde ir. Por isso, mesmo que você ainda não saiba todos os comos, decidir quebra a estagnação. Decidir é um ato de liderança interna. É você dizendo: eu não sou mais refém das minhas circunstâncias. Eu sou a coautora da minha realidade. Porque a gente cria 100% da nossa realidade através dos nossos pensamentos e sentimentos. E sim, o universo também responde a essa decisão. Porque ele emite uma vibração, né? O seu corpo emite uma vibração de certeza, de direção, de abertura. E é nesse momento que as portas começam a se mover. E se você sente que quer aprofundar esse seu caminho da cocriação consciente, mesmo nos dias difíceis, eu te convido a fazer parte do WWW, que é o nosso clube de musas cocriadoras. Lá você vai aprender como manifestar a partir da sua verdade, como usar as leis universais ao seu favor, como criar uma realidade alinhada com a sua alma, sem fórmula pronta e sem precisar ser perfeita para cocriar. É uma comunidade linda, viva, de mulheres e homens também, que estão se lembrando do seu poder. Então, se você quiser saber mais, o link está na descrição desse episódio e eu vou amar te ter lá com a gente. Então, minhas musas, esse episódio de hoje foi para te lembrar que os dias difíceis também são mensageiros. Eles dizem: olha para você, escuta o que está doendo, honra o teu ritmo. Com o tempo, a gente aprende que até a dor pode ser um caminho de volta para casa. Pode ser um lembrete de que você não precisa carregar tudo sozinha. Você pode co-criar um mundo mais leve, mesmo quando o mundo lá fora parece pesado. E isso começa dentro, com um pequeno gesto de amor por si mesma. Você não precisa ser forte o tempo todo, você só precisa ser gentil com você mesma. Leveza não é um estado constante, é uma escolha momento a momento. E você pode escolher de novo a cada respiração. Se esse episódio tocou o seu coração, compartilha com uma amiga e me segue aqui. Assim você ajuda a minha mensagem a chegar a mais pessoas. Eu amei dividir isso com vocês. Eu sei que a vida nem sempre é fácil. Ainda mais que a gente convive com muitas pessoas e passa por muitas coisas. E cada uma de nós está vivendo um desafio para chegar mesmo onde a gente quer. Então eu quero que você se lembre que quanto melhor você se sente, mais o universo já está te respondendo e abrindo as portas para te levar aonde a sua alma quer estar, aonde você quer estar. E não interessa o que seja, pode ser, sei lá, uma viagem, um trabalho diferente, um relacionamento melhor, enfim, não sei se é um documento que você está esperando, enfim, a vida já está acontecendo e quanto melhor você se sente, quando você chegar lá no seu sonho, você não vai sentir aquele vazio de tipo, já realizei. Não, você vai se sentir feliz, grata, completa. Por quê? Porque você já fez isso no passado, até quando você não tinha essa realidade. Então, te espero no próximo episódio. Um beijo, obrigada por me acompanhar aqui e eu amo vocês.